Olá pessoal, nós estamos dando continuidade à aula sobre crise ambiental. Eu falei que esse capítulo ele era um pouco mais longo. Nessa aula de hoje não falar especificamente sobre as mudanças climáticas. Ao final da aula faremos algumas reflexões sobre questões ambientais gerais. Se não der tempo num vídeo só, a gente fará em dois vídeos, né, para não ficar muito cansativo. O conteúdo dessa aula, pessoal, nós vamos utilizar como referência esse material que eu já falei para vocês, mas vou repetir aqui bem rapidamente. O primeiro material é exatamente aquele livro que eu disse a vocês que nós construímos coletivamente aqui na UFES, eu e outros professores, sobre mudanças climáticas globais. Já disponibilizei no CIGA. Esse livro ele é baseado, inclusive, em grande medida, né, o capítulo 2, que é o que eu peço para vocês lerem, justamente é esse material, Almanac Brasil Socioambiental, também gratuito, né, está disponível o link aí para vocês, está lá no CIGA para que vocês possam baixar com mais facilidade, um livro muito bom. E dois materiais de IPCC, né, esse documento de 2014 e, sobretudo, esse relatório de 2018, que é o último relatório do IPCC, talvez o relatório mais enfático ou mais significativo, porque eles são muito sistemáticos, né, em relação a mostrar as consequências já existentes do que eles chamam de aquecimento global antrópico, né, ou seja, causado pela ação humana, né? E aí esse relatório ele é mais direto do que os relatórios anteriores, que eram inclusive criticados por isso, né? Os relatórios anteriores do IPCC eram tanto quanto subjetivos, e esse de 2018 ele aponta exatamente onde está ocorrendo desastres ambientais e associa esses desastres ao aquecimento global, como nunca foi feito nos relatórios que o antecederam. Então vale a pena esse material também, está disponibilizado o link para vocês no CIGA. Antes de falar de aquecimento global em si, mas já entrando nessa temática, né, é importante a gente entender o efeito estufa. Imagino que a maioria de vocês tenha um conhecimento do que seja o efeito estufa, mas a gente sintetiza aqui, talvez em palavras mais simples do que o que se tem em vários vídeos, né? Abro inclusive um parêntese, né? Eu insiro nesta aula que eu estou ministrando agora para vocês aquela matéria que eu disponibilizei no meu canal do YouTube, né? E está lá também o link para vocês, da matéria de um telejornal, né? Que faz de maneira muito didática, né? Uma discussão sobre essa temática do aquecimento global e seus efeitos nos dias atuais. Vale muito a pena assistir aquela matéria antes mesmo dessa aula, porque você já chega com uma noção muito boa, né? Supondo que você já não a tinha antes de assistir essa disciplina, né? Ou antes de cursar essa disciplina, acredito que muitos já têm. Bom, a noção que é fundamental para o efeito estufa é essa equaçãozinha, né? Que todo mundo também já ouviu falar dela, né? Nós estudamos no nível médio, a gente aprendeu muito sobre essa equação, né? Que equação é essa, hein, pessoal? É a equação da fotossíntese, né? Lembrando que da esquerda para a direita é a fotossíntese, mas da direita para a esquerda, e aí já não precisa de energia luminosa, né? Energia luminosa é apenas para a fotossíntese, mas da direita para a esquerda a gente chama de respiração, né? Então nós também fazemos essa equação aqui. Nós também fazemos, só que no caminho inverso. Da esquerda para a direita, só os organismos autótrofos conseguem fazer. E aí eu coloquei o personagem do Bob Esponja aqui, né? Que é o inimigo dele, né? É o Plâncton. Quem é o Plâncton? Quem é esse malvado? Infelizmente chamado de malvado, não é um herói. O Plâncton, que eu vou chamar daqui para frente de Fitoplâncton, Plâncton é o personagem de Bob Esponja, ele é um organismo unicelular, autótrofo, né? Ele consegue produzir o seu próprio alimento autótrofo, ou seja, trofia, alimento, auto, ou seja, ele consegue produzir sozinho, ou para falar numa linguagem mais clara, ele consegue processar a energia solar e transformar a energia. Vocês sabem, o Lavoisier disse isso para a gente, né? Nada se perde, né? A energia se transforma. Então, os organismos autótrofos transformam a energia solar em seu próprio alimento, que é a glicose. Como é esse processo da fotossíntese, né?
os organismos que têm essa capacidade absorvem o dióxido de carbono da atmosfera ou da água, no caso do fitoplâncton, né? E aí, na presença da água e com a intervenção da energia que vem por meio do Sol, ela consegue transformar esses elementos em energia, ou ele consegue processar essa energia luminosa vamos dizer assim, e fixá-la, né, na forma de energia, que é exatamente a molécula de glicose que está apresentada aqui, né? E tem como subproduto o oxigênio. É por isso que ela absorve dióxido de carbono e libera oxigênio, reduzindo a proporção de dióxido de carbono na atmosfera ou na água. Pois bem, o caminho inverso é a respiração, é exatamente o que a gente faz, o contrário, né? Nós absorvemos oxigênio e que junto com o alimento que a gente não consegue produzir sozinho, a gente precisa consumir esse alimento. E aí, nesse caso, como a gente já consome o alimento, não há a necessidade, ou até gostaria que pudéssemos fazer assim, né? Mas nós não utilizamos energia luminosa nesse processo internamente, né? A gente usa energia luminosa indiretamente, porque se você come vegetais ou animais que comeram vegetais, indiretamente você está comendo energia luminosa. Mas não é o caso direto, como acontece com as plantas. E aí você tem como resultado dessa respiração a liberação de dióxido de carbono e de vapor de água. Esse é o caminho inverso. Bom, essa portanto, é a equação da vida. Para nós, sem a respiração, não tem como viver. E para as plantas, a fotossíntese é o seu processo fundamental para que ela consiga também sobreviver. E a Terra também precisou muito disso, porque quando os organismos autótrofos surgem no nosso planeta, e eu não vou cair na tentação de discutir como eles surgiram, né? Eles simplesmente fazem com que a proporção de dióxido de carbono que existia na atmosfera em grande quantidade fosse retida. De que forma? De tanto eles absorverem dióxido de carbono, e aí quando eles morriam, né, tanto os autótrofos como os próprios vegetais superiores, aquele dióxido de carbono era retido, né? Ele era o que a gente chama de fixado. Ele era fixado no nosso subsolo, né, em áreas ou em regiões anaeróbicas, né? E aí esse material ficou ali por milhares de anos ou milhões de anos. Aqui nesse outro slide, né, tá explicando um pouquinho mais isso. E veja que engraçado, porque eu encontrei essa imagem de um fitoplâncton que parece o plâncton do Bob Esponja, né? Porque eles têm várias formas, mas esse aqui é a cara do Bob Esponja. Bom, do Bob Esponja não, a cara do plâncton, que é o inimigo do Bob Esponja. Os vegetais verdes e as algas marinhas, pessoal, há aproximadamente 600 milhões de anos, conseguiram absorver, né, parte da matéria orgânica, né, aliás, desculpa, parte da matéria orgânica que eles tinham, né, ou seja, eles eram organismos vivos, e esse material, quando eles vieram a morrer, foi incompletamente decomposto, né, nessa parte que eu falei, anaeróbica, né, o que está sendo apresentado aqui como sedimentos anaeróbicos, e foram enterrados, né, e parte deles fossilizados. Então você tem uma redução significativa do dióxido de carbono na atmosfera e um aumento proporcional de oxigênio, fazendo com que o efeito estufa ele se reduzisse no nosso planeta aos níveis em que nós estamos hoje, bem mais confortáveis do que era nos primórdios do nosso planeta. Esses níveis de dióxido de carbono nos patamares que tem hoje faz com que a vida surja de maneira muito intensa no nosso planeta, ao ponto de que animais conseguiram se desenvolver grandemente, sobretudo os primatas, dos quais nós somos originários. Bom, a partir daí, pessoal, a gente vai falar um pouco desse quadro aqui, onde explica um pouco mais sistematicamente o efeito estufa, né? E esse material é retirado lá do livro do Almanac Brasil Socioambiental e que a gente referenciou no nosso livrinho. Bom, como é que é ele então esquematicamente? Do jeito que está colocado aqui, né? O Sol, a nossa fonte maior de energia, ela é
a maior parte da sua radiação ela é absorvida pela superfície do nosso planeta, que esquenta essa superfície, né? Como está esquematizado aqui nessa linha, né? Então ela aumenta ou ela é absorvida pela superfície e consegue esquentar essa superfície. Parte dessa radiação, pessoal, ela é refletida pela Terra e volta para a atmosfera, né? Eu vou voltar aqui porque eu passei o slide sem querer. Bom, só um minutinho. Bom, aí a gente continua. Parte dessa radiação, pessoal, que a gente chama de uma determinada faixa dela que a gente chama de infravermelha, né? Ela atravessa a atmosfera e é absorvida pelos chamados gases de efeito estufa, dos quais o dióxido de carbono é o mais importante, mas tem vários outros. Um muito conhecido é o metano, CH4, né? Então, esses gases conseguem absorver essa radiação e eles reemitem em várias direções, né? Em várias direções. E aí, quando isso acontece, você consegue aumentar a temperatura da área superficial do nosso planeta e também do que a gente chama de baixa atmosfera, né? Ou seja, a parte da atmosfera que é relativamente próximo do solo. É por essa razão que quando você vai num voo, né, de avião, quando a aeronave atinge a altitude de cruzeiro, às vezes o piloto vai dizer a temperatura daquele local, né, e ele diz a temperatura externa da aeronave está em 33 graus negativos, graus Celsius negativos, e você fica chocado porque você está no Nordeste e é uma temperatura extremamente baixa. Mas por quê? Porque você, enfim, faz 5 minutos que o avião saiu. Porque exatamente ele já ultrapassou essa área mais aquecida da baixa atmosfera pelos gases de efeito estufa. E quanto mais alto, mais frio ele vai ficar. E parte dessa radiação também, pessoal, concluindo aqui esse esquema, parte dessa radiação infravermelha é reemitida pela superfície terrestre, né? E aí você tem uma temperatura média global muito agradável, né? Para a sorte do nosso planeta, se você quiser chamar de sorte, né? Você pode chamar de uma consequência da ação divina. E aí a gente vai também entender e respeitar. E você pode dizer que é uma força do acaso. Fica ao seu critério, a sua interpretação a esse respeito, ou que a sua fé ou sua crença diz também. Então, aquecimento global, pessoal, o que é? É exatamente, pessoal, quando você tem atividades antrópicas, né, que realizam queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamentos e a própria agropecuária com as grandes emissões de metano também, né? Então, juntando com o dióxido de carbono da queima de combustível e etc., você tem esse aquecimento global. Por quê? Porque esse dióxido de carbono que foi retido há 600 milhões de anos pelos organismos autótrofos, agora estão sendo jogados de volta em função das ações humanas e o pior, na forma de gás, né? Então a gente está tirando matéria que tem uma grande dimensão, um material que tem uma grande proporção de dióxido de carbono, que estava retido há milhares, milhões de anos, e jogando na forma de gás, como era os primórdios do nosso planeta. Na medida que isso vai acontecendo em maior proporção, aumenta os gases de efeito estufa na atmosfera e aquele processo que eu falei no esquema, no slide anterior, né, de aquecimento da camada superficial do nosso planeta vai se dando numa proporção maior, o que é extremamente danoso para o nosso planeta, para as espécies, enfim. O relatório do IPCC, esse que eu compartilhei, tem um de 2014, né, material de 2014, e tem o de 2018. Esse de 2018 ele é muito enfático, o que tem em 2014 também é, mas o de 2018 ele é mais aprofundado, né, quando ele aponta alguns dados que são muito significativos, né? Eles apresentam de forma muito clara que as atividades humanas têm causado já
né, um aumento de 1 grau Celsius no nosso planeta, em forma na condição média, né, acima dos níveis pré-industriais. E aí eles estão se referindo ao período de 1850 a 1900, né, com uma variação, e aí eles dão uma margem de erro para 0,8 a 1,2, dependendo da análise que foi feita ou do local do planeta em que está sendo analisado. Mas é uma margem bem segura. E que é provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus entre 2030 e 2052, caso nada seja feito. E foi por essa razão, exatamente pela razão desse relatório, né, que a gente começa a se preocupar, e a Agenda 2030, né, que surge em 2015, porque esses dados, embora sejam publicados aí em 2018, o IPCC já havia apresentado um pré-relatório em 2014, onde eles apontavam isso. Então, a ONU se reúne em 2015 e cria a Agenda 2030 para que, em caráter de urgência, se tome medidas para evitar esse aumento, né, acima de 1,5 graus, que seria catastrófico, ou será catastrófico se nada for feito para o nosso planeta, para a vida como um todo, né? Vale muito a pena você ler esse relatório, pessoal. Sei que vocês têm muitas ocupações e o tempo às vezes é curto, né? Mas é algo enfim, todas as pessoas precisam ter esse conhecimento para que faça o questionamento daqui para frente: o que é que eu posso fazer? Vou lutar pelo governo para que o governo faça, para que o governo também faça a sua parte. Mas o que é que eu posso fazer? Né? Eu acho que isso também é algo relevante. Bom, e aí esse relatório, eu não vou entrar em muitos detalhes dos seus dados, né? Logicamente não haveria muito tempo para isso, porque a gente não quer fazer uma aula demasiadamente longa, já estamos ultrapassando 16 minutos. Ele apresenta esse gráfico onde é inquestionável, né? Quer dizer, você tem até essa faixa aqui, pessoal, até essa faixa aqui, a o que ocorreu na temperatura média global com suas variações até 2017, né? Até 2017. E aí as previsões do que vai ocorrer no nosso planeta se nada for feito, né? Se nada for feito, aqui você observa, pessoal, é 2 graus aqui na, na ordenada, né? Ou seja, no eixo das ordenadas. Vocês sabem muito bem disso, que vocês compreendem função muito bem. Você tem aqui 2 graus Celsius. Se chegar a esse patamar de 2 graus Celsius, e aí essa linha que é a mais pessimista é exatamente aquela onde nada vai ser feito, então seguramente os Países Baixos serão recobertos por água, litorais vão ser destruídos, inúmeras espécies animais e vegetais serão também extintas, haverá uma intensidade ainda maior de eventos ambientais extremos, como furacões, tsunamis, enfim, várias outras coisas, chuvas em grande quantidade, enchentes em determinadas áreas, seca intensa em outras áreas, morte de determinados biomas, é catastrófico. Né? Então isso precisa ser evitado, por isso a Agenda 2030. A Agenda 2030 tem esse propósito: evitar catástrofes ou reduzi-las a níveis que a gente possa conviver. E aí você tem todas as expectativas do IPCC, ou prognósticos do IPCC, né? Num prognóstico mais aceitável, ou digamos assim, mais razoável, que é essa linha dentro dessa faixa cinza, né? Dentro dessa faixa cinza aqui, desculpa para cá, dessa faixa cinza, o aumento chegaria a aproximadamente 1,5, que já é catastrófico, né? Já é catastrófico, mas não chega ao patamar de 2 graus Celsius, que geraria uma quantidade de transtorno extremamente significativa. Mas que o ideal seria esses níveis mais baixos que são colocados aqui, e o relatório do IPCC aponta caminhos para isso, né? Da redução da emissão de gases de efeito estufa, de geração de energias por modelos que sejam renováveis, enfim, toda uma série de ações que podem ser feitas para evitar isso, né? Redução de queimadas, um maior cuidado também em relação à pecuária,
enfim, as empresas trabalharem com mecanismos mais limpos de produção, de emissão de gases, né, com resíduo zero, com coisas dessa natureza, com sistemas de gestão ambiental eficientes, empresas de médio e grande porte, né, com agricultura orgânica, né, enfim, com redução do desmatamento. É um leque gigantesco de possibilidades, todas elas com tecnologias possíveis, nada que precisa a gente inventar, né, apenas uma mudança tecnológica e que não vai causar transtornos para a economia, se esse é o medo de muitos. Não vai causar transtorno, a economia vai continuar girando sem nenhum problema. Talvez uma redução ou outra de lucro, porque também faz parte do aquecimento global, né, a questão dos desníveis sociais. Então é necessário também que os países priorizem a redução dos desníveis sociais econômicos, né, para que a gente não tenha uma sociedade que viva em subcondições e uma pequena minoria utilizando-se de recursos em demasia. Então é um pouco nesse sentido que ele trata, né? E aí eu não vou entrar em muitos detalhes do gráfico, mas repito, vale a pena vocês lerem o relatório, né? Nessa figura seguinte é onde eles falam exatamente o que eu mencionei, de onde já acontece, na visão dos cientistas do IPCC, né, onde já acontecem mudanças climáticas atualmente, né, e eles colocam em níveis aqui, eles atribuem um grau de confiança, se vocês tiverem condição de ver o slide que eu vou socializar com vocês, né, eles colocam um grau de confiança aqui, né, de 1 a 5, vamos chamar assim, e os sistemas físicos, biológicos e os humanos e o grau em que eles estão sendo afetados pela mudança climática. Eu não vou entrar em detalhe em todo o gráfico, né? Mas você preste atenção pelo menos aqui na nossa boa e velha América do Sul ou América Latina, se você puxar aí um pouquinho mais até o México, né? E aí você já verifica que há hoje, especificamente nessa região que é a nossa, né, sistemas humanos que já estão sofrendo reflexo direto do aquecimento global, né? Então é interessante que você verifique, olhar esse gráfico com mais atenção, que você possa dar uma viajada nele para entender e acompanhar exatamente o que está lá no relatório. Isso já tinha no de 2014, tá? Mas em 2018 eles detalham bem mais. Tá lá os dois para vocês verem. Bom, e aí para finalizar essa aula de hoje, a segunda parte eu vou ficar para um segundo vídeo para não ser tão longo, né? Vou falar agora rapidamente dos céticos, né? Quem são os céticos, pessoal? O que, aliás, nem gosta muito desse nome, né? Os céticos são aquele grupo de cientistas que são minoritários, né? Porque a maioria dos cientistas, em torno de 90%, acreditam no aquecimento ambiental antrópico, mas existe 10% que é sério também, que são pessoas que têm seus doutorados também na área de climatologia, que entendem que não. Eles falam que há uma fragilidade na teoria apontada pelo IPCC, né, por ser baseada em probabilidades, né, alegam se opor ao que eles chamam de indústria, né, que cresceu em torno do consenso do IPCC, né? Eles acham que há uma indústria que promove uma questão ambientalista, que tem gente ganhando dinheiro com isso. Eles também propõem a tese de que o aquecimento global atual é moderado e não tem reflexo humano, faz parte daquela senoide que vocês já viram em várias palestras, enfim, né, de que o aquecimento ambiental ele tem essa característica, e de fato tem, né? Só que o que o IPCC diz é que num determinado momento essa curva não desceu mais, que é exatamente quando ocorre a era industrial de 1950 para cá, e aí essa curva só cresce, né? E os chamados céticos dizem que não. Propõe a tese de que o aquecimento global é moderado e não reflete a ação humana, como eu falei, põe em xeque as metodologias adotadas pelos pesquisadores do IPCC, porque eles dizem que sofrem influência de governos, enfim, é uma acusação que se faz. E acusa o IPCC de suprimir dados, né? Essa supressão de dados do IPCC, pessoal, muito rapidamente para a gente encerrar, a aula já está muito longa, é que o IPCC eles trabalham com dados estatísticos e as pesquisas que são muito fora da curva eles desprezam, e é isso que eles estão criticando, né?
Mas essa influência que os céticos colocam também, eles são acusados da mesma coisa, né? Os próprios pesquisadores de PCC colocam que os chamados céticos, né, eles também sofrem influência exatamente das grandes empresas que ganham ou que lucram bastante com a questão do aquecimento global, né? A exemplo de empresas que produzem combustíveis fósseis ou que ganham dinheiro com isso, com a comercialização disso, com grandes empresas de agrotóxicos, entre outras, né? Esse debate a gente pode travar no outro momento, dado o prolongamento da aula. Eu vou fazer um segundo vídeo tratando de um tema um pouco mais leve. Obrigado, pessoal.